O nosso trabalho é sobre educação, comunicação e tecnologia. A professora é a doutora Luciana Rosenal. Os alunos sou eu, Edivaldo Portela, a Márcia Maria Pereira dos Reis, Suelen de Lima Soriani e Thaís Alves. Nós ficamos responsáveis pelo tema ética, cyberbullying, cybercrime, fake news, democracia política e design digital. A Márcia vai falar um pouco sobre ética. Boa tarde a todos. Nós lemos o texto, passado pela professora Luciana, e daí eu destaquei alguns conceitos que eu achei bastante importantes. E então, segundo Aristóteles, para que a ética perpasse a ciência, educação, cidadania, economia e a informação, ela precisa estar atrelada a uma perspectiva política, e não a política do Estado, mas é aquela que faz parte da vida do cotidiano. Um termo que eu achei interessante é a competência em informação, que é o conjunto de capacidades integradas que englobam a descoberta reflexiva da informação, a compreensão de como a informação é produzida e valorizada, e o uso dessa informação na criação de novos conhecimentos e na participação ética nas comunidades de aprendizagem. O outro termo é a era da informação. Ele é a proliferação e circulação muito rápida da informação em grandes volumes. E a melhor ferramenta para adquirir o conhecimento, seja formal ou informal, é a competência crítica em informação. Pode passar, Ed. E no texto também fala sobre o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Com o crescimento dessas tecnologias, possibilitou a convergência para o mesmo ambiente digital. Os vários meios de comunicação passaram a ser numa linha horizontal. A informação como coisa, a imagem, o texto e o som se fundem ao que ele chama de máquina de comunicar. O que antes era estático passou a ser móvel, e nesse caso podemos entender que a nossa relação com o tempo também se modificou. Isso favorece os produtores e propagadores de informação, o poder econômico e o estatal que se unem às mídias para continuar a manipulação dos cérebros para aceitar um modelo hegemônico. Então, na atualidade, o estudo da ética se faz muito importante, porém ele está um pouco distorcido do seu propósito, que são os valores morais e seus fundamentos, com a ideia de estabelecer nas ações humanas atitudes que são consideradas certas ou erradas. E com a enxurrada de informação a todo momento e vinda de todos os lados no nosso dia a dia, é preciso ter com a ética a perspectiva de formar cidadãos que distinguem criticamente o bem e o mal. O grande volume de informação, também conhecido como superinformação, é um mecanismo usado de censura na democracia que impede o acesso à informação que realmente seja para ampliar o conhecimento ou entretenimento. E, nesse sentido, a ética se junta com a competência crítica à informação para a distinção da verdade e mentira, além de dispor sobre o que é certo ou não no que diz respeito à elaboração, divulgação e o uso da informação. Enquanto que a competência crítica à informação, ela prepara o usuário para olhar criticamente a informação e se capacitar para distinguir entre o que é relevante ou irrelevante, buscar as fontes seguras de informação, hierarquizar as informações, utilizá-las, produzir novas informações, ser criativo e contextualizar. E dentro da avaliação de informações, de acordo com o Spudate e que está no texto, a avaliação da informação pauta-se na avaliação dos conteúdos recuperados com base em critérios tais como a veracidade, a credibilidade, a confiabilidade e a qualidade da informação, bem como a sua autoridade. Diante disso, deseja-se que os indivíduos, além de reconhecer a sua necessidade de informação, buscar e acessar, distingam informações relevantes para os seus interesses
de boatos, fake news, distorções de informações, etc. Estima-se que a pessoa munida de competência crítica em informação, entendendo essa competência como algo adquirido ao longo da vida, desenvolve uma resistência política baseada em uma leitura crítica ante a informação. Agora eu vou passar para a Suelen. Boa tarde. Eu vou estar falando sobre o cyberbullying. Segundo Mason, o cyberespaço ganhou notoriedade e se tornou também um lugar de violência. No entanto, a popularidade da internet e de outras tecnologias, sobretudo a de comunicação, apoiada na repercussão das redes sociais, inclusive dentro das salas de aula, fez surgir uma nova forma de agressão e ameaça entre os alunos, que é o cyberbullying. Contemporaneamente, convive-se com um agravante considerado uma evolução da manifestação do bullying, o chamado cyberbullying. Este comportamento envolve o uso da informação das tecnologias digitais atuais, como e-mails, mensagens para celulares, mensagem de texto instantânea, MSN, ICQ, websites pessoais, comunidades virtuais, sites de relacionamento, dentre outros, como meio de apoio deliberado para a propagação do comportamento hostil com o objetivo repetido de injuriar, caluniar e prejudicar alguém. Eu pesquisei um livro de uma pesquisadora americana, acho que é Shine, a pronúncia do nome dela, sobre o Hapslipping, acho que é assim a pronúncia. Também é uma forma de bullying lá. No Reino Unido, uma forma de cyberbullying entre os pares, conhecida como Hapslapping, já era muito comum. Essa forma de bullying implica um grupo de adolescentes que agridem e batem em vítimas escolhidas. Essas ações são filmadas e publicadas na internet. Outra forma de cyberbullying entre os colegas inclui construir websites, murais que contenham fotografias de colega de aula, atrair a publicação de insultos, comentários humilhantes de natureza sexual e avaliação de modo a serem vistos pelo público virtual infinito. Uma terceira forma de cyberbullying entre os colegas envolve filmar e tirar fotos das vítimas, modificar essas fotografias com o objetivo de retratar imagens sexualmente reveladoras, publicá-las na internet e solicitar comentários do público. Todas essas formas de cyberbullying entre os jovens não receberam atenção das autoridades escolares de modo geral, isso lá no Reino Unido. Armas utilizadas. Esse trecho eu também tirei do livro da Shine, porque ela fala sobre a forma com que as pessoas lá nos Estados Unidos, eles querem estar impedindo essa forma de cyberbullying. Então, nas tentativas de controlar o cyberbullying, consiste na pressão exercida por parte dos sindicatos de professores, dos pais, dos gestores escolares, que querem que seus governantes executem leis de política públicas que proíbam acesso e ferramentas de comunicação social, como o site Facebook e YouTube nas escolas. Alguns pedem a proibição dos telefones celulares, outros aparelhos de telefonia móvel e que tenham recursos fotográficos e de envio de mensagens de texto. Outros requerem restringir o uso do computador durante o período em que as crianças estão na escola. Impor aos conselhos escolares o uso de firewall controlados e exigir a aplicação de política de tolerância zero, que inclui suspensão e, em alguns casos, expulsão. Pode passar, Ed. Esse trecho eu tirei de um artigo de 3 pessoas de São Paulo, que ele explica que não... Porque essa parte desse livro da Shine, ela diz que são atitudes muito arbitrárias para se tomar, para estar evitando o cyberbullying. Já o Jefferson, a Fabiana e o Carlos, eles tratam da raiz do problema, o que faz com que a pessoa possa estar tendo esse tipo de maldade, fazendo esse tipo tendo esse tipo de atitude com os colegas, né, e as pessoas. A escola e a família não são os únicos referenciais para a formação das identidades e estruturação psíquica. No lugar proporcionado pelas novas tecnologias, adentrou traz ambientes restritos que concorrem para restabelecer novos valores e parâmetros de convivência, de relações e propagação do poder de formação de identidades, sejam patológicas ou não.
De acordo com tal perspectiva, é possível destacarmos alguns aspectos que têm caracterizado a nossa sociedade nos últimos anos. O intenso processo de urbanização, as migrações internas com consequências de desenraizamento social, cultural, afetivo e religioso. Acelerada industrialização, o impacto das políticas neoliberais, a expansão das telecomunicações, a cultura do consumo, a enorme concentração de renda, crise ética e aumento de exclusão e desemprego. Então, comparando com um livro que ela cita que é arbitrário, esses três, eles falam que para a gente estar combatendo o cyberbullying, a gente tem que ir na raiz do problema. Pode passar, Ed. Para muitas pessoas, o aumento da violência está relacionado ao número de jovens e crianças que vivem pelas ruas nas grandes cidades. Assim, a manifestação de violência estariam relacionadas às classes populares. Contudo, considerar a pobreza, a miséria como as únicas causas de violência é, no mínimo, uma análise reducionista e simplista da questão. Jovens de famílias favorecidas economicamente também se envolvem em atos ilícitos, em situações de violência e agressão. Eu até coloquei essa imagem, que são crianças brancas, de classe média, no mínimo média, né, média para alta, não são pobres, e a gente sabe que a maioria das pessoas que têm acesso a computador, celular, tablet, são pessoas de classe média alta. Então, não são violência. Até nesse trecho aqui, eles falam que os pesquisadores eles têm voltado as pesquisas para as pessoas menos favorecidas, que não é o caso do cyberbullying. A gente sabe que são pessoas que têm berço, que têm uma infraestrutura muito melhor do que as pessoas que são menos favorecidas. De acordo com o exposito, não é de hoje que os profissionais de educação e alunos e pais vêm se surpreendendo com problemas de violência entre jovens alunos de classe média. Apesar das preocupações generalizadas, os olhares dos pesquisadores têm se voltado majoritariamente para as manifestações de violência entre jovens de classes populares, que não é o caso. Próximo, por favor. Esse é um projeto de lei, Lucas Santos, contra o cyberbullying, aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Foi um projeto criado na alusão da morte de Lucas Santos, de 16 anos, filho da cantora Alquíria Santos. Palavras dela, ela lamentou o ódio destilado na internet e disse que precisava deixar um sinal de alerta para as outras famílias. Ele postou um vídeo do TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas as pessoas não acharam. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet, como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Passo a palavra para o meu próximo colega. Obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho de cybercrime. O cybercrime é atividade criminosa ligada diretamente a qualquer ação ou prática ilícita na internet. Esse crime consiste em fraudar a segurança de computadores, sistemas de comunicação e redes corporativas. As práticas associadas ao cybercrime podem ser classificadas pelas invasões de sistemas de computação e comunicação, a disseminação de vírus, a falsidade ideológica, a violação de informações confidenciais, as fraudes bancárias, a invasão de sites, a violação de propriedade intelectual, entre outros. Todos esses crimes costumam ser viabilizados por mais um, o roubo de identidade digital. As ameaças cibernéticas estão em constante evolução para aproveitar as vantagens do comportamento e das tendências online. O surto de Covid-19 não é exceção. Os cybercriminosos estão aproveitando as comunicações globais generalizadas sobre o coronavírus para mascarar suas atividades, com malware, spyware e cavalo de Troia. Foram encontrados embutidos em mapas e sites interativos de coronavírus. E-mails de spam também estão enganando os usuários, fazendo-os clicar em links e baixar os malware para seus computadores e dispositivos móveis. Agora a Thaís vai falar um pouco sobre o design digital.
O UX Design, experiência do usuário, é uma área do conhecimento que analisa, planeja e projeta a jornada dos usuários ao utilizarem determinado produto ou serviço. O UX Designer e PhD em Ciência Cognitiva, Harry Brino, cunhou o termo Dark Pattern, que pode ser traduzido por padrões obscuros. E esse diz respeito às interfaces criadas no UX Design por meio de padrões visuais e manipulações cognitivas para fazer com que o usuário realize ações de interesse do aplicativo ou da empresa, sem que ele se dê conta ou tenha como evitar. Um exemplo de Dark Pattern está na solicitação de consentimento em documentos como o acordo do usuário e política de dados, na qual muitas vezes o design dos elementos gráficos dificulta a visualização dos mesmos. Aqui tem um exemplo no Facebook em que os termos só serão exibidos para o usuário caso ele decidisse clicar no hiperlink para ler, sendo que essa não é uma ação obrigatória para se inscrever. Em relação à ética no UX Design, pode-se dizer que os dados da ação do usuário consentir aos termos referentes à captura e ao processamento de seus dados pessoais não são evidenciados por plataformas digitais. Esse tipo de interface de requisição de consentimento é antiético e vai contra o conceito do design centrado no usuário, já que as estratégias do Dark Pattern fomentam e induzem os usuários a se manterem alheios às questões que podem ameaçar sua privacidade. O Marco Civil da Internet no Brasil, a Lei número 12.965, de 2014, nesta lei há um aprofundamento sobre o entendimento legal da proteção à intimidade e vida privada dos indivíduos em contexto digital. Por essa lei, fica estabelecido que é um direito dos usuários da internet que suas vidas privadas não sejam violadas, que operações de coleta, uso, processamento e compartilhamento de dados pessoais necessitam de justificativa e que tais operações necessitam do consentimento do usuário. Além disso, é garantido ao usuário o direito de solicitar a exclusão definitiva de dados pessoais que ele tenha fornecido a determinado serviço. Já em relação aos crimes cibernéticos, temos no Brasil a lei número 12.737 de 2012, conhecida também como Lei Carolina Dickmann. Nessa lei, caracteriza atitudes tais como invasão de computadores, violação de dados do usuário ou retirar sites do ar. E a Lei 12.735 de 2012, que caracterizou as atitudes criminosas praticadas por meio de sistemas eletrônicos, digitais ou equivalentes contra os sistemas informados. Tal lei também determinou a instalação das delegacias especializadas. De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, todos os atos ilícitos praticados no ambiente virtual podem ser equiparados aos praticados no mundo real e amparados pelo Código Penal, que são os crimes de ameaça, calúnia, difamação, injúria e falsa identidade. Agora eu passo a palavra para o Edivaldo. Eu vou falar um pouco sobre os efeitos da fake news. Após as eleições de 2016, uma preocupação específica foi o efeito de falsos enredos, com foco de notícias falsas. E aqui, só para complementar, acho que todos os jornais noticiários, né, nessa época, como as fake news interferiam nas eleições dos Estados Unidos, né? Que o candidato lá, que foi na época o Donald Trump, que ganhou por pouca porcentagem, devido ao número de fake news que foi jogado na rede na época. E depois o Brasil teve a mesma coisa, né, em 2018, aproveitando que deu certo lá, e fez aqui praticamente a mesma coisa. E estamos vivendo o momento atual. Daí é que, embora cada indivíduo possua sua particularidade e liberdade sobre suas decisões, uma notícia repassada como verdadeira, com o objetivo de informar e desinformar uma pessoa, tem o poder de mudar os rumos de uma decisão pessoal,
seja em questões políticas, escolhas partidárias ou compras de produtos. Segundo Su et al., 2017, notícias falsas mudam a forma como as pessoas interpretam e respondem a notícias reais, estimulando novas verdades ao indivíduo. Aqui eu trouxe o esquema aqui como no Brasil nós tivemos algumas fake news, né? A gente acabou recebendo, nós tivemos até uma live, né, dizendo que vacinas Covid causavam AIDS. A gente teve as vacinas contêm chips 5G para controlar pessoas, e teve pessoas que realmente acreditaram. Vacina contra o Covid possui ímãs, pessoas também acreditaram. E vacina causa autismo. Também essas foram espalhadas na nossa rede aqui no Brasil, não sei se foi mundial, mas no Brasil vi bastante isso nas redes. E aqui foi uma campanha do CNJ, né, que eles têm uma página e lá você pode verificar se a notícia é verdadeira ou é fake, né? E daí tem umas que chamam a atenção, eles fazem essas propagandas. Que diz assim: mensagens falsas sobre o suposto risco da vacinação enviadas pelas redes sociais desencorajam a população a se vacinar, fazendo que o risco de doenças aumente. A verdade é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a vacinação é a segunda maior conquista da saúde pública e deve ser incentivada para combater os boatos. O Ministério da Saúde fez uma campanha contra fake news na saúde para que a população confirme se informações recebidas procedem ou não, que está disponível no seu portal. Lembre-se, o compartilhamento de fake news pode trazer consequências fatais. Na dúvida, não compartilhe. O segundo exemplo é exatamente disso, de você compartilhar notícias falsas, né? Que a mulher espancada após boatos em rede social morre em Guarujá, São Paulo. Foram boatos iniciados numa rede social e espalhados por meio de grupos de WhatsApp que levaram ao espancamento e à morte da dona de casa Fabiane de Jesus, em Guarujá de São Paulo. Ela foi agredida após ser acusada de praticar magia negra em crianças. Moradores registraram a agressão em vídeos e postaram na web, mas tudo não passava de informação falsa. Então eu trouxe esses dois exemplos para mostrar como a informação e a tecnologia tem o lado bom e o lado ruim. Né? Do jeito que espalharam a notícia falsa, os moradores também registraram a agressão que a moradora estava sofrendo, espalharam pela rede social também. E eu trouxe aqui, daí que temos as nossas referências, que a gente procurou até bastante, porque os temas eram bastante polêmicos, né? E era isso. Obrigado, pessoal.